Boa noite. Uma turma já vai embora. As crianças. Muito boa a introdução que o Diogo fez, que está dentro daquilo que eu vou falar mais ou menos hoje, né? Ser forte e corajoso. Vivemos um momento muito delicado, né? E quero falar um pouco sobre isso. Vamos fazer uma oração antes de continuar? Pai querido, nós queremos te louvar e te agradecer, porque Tu és o nosso Deus. Tu és soberano sobre todas as coisas, Tu és soberano sobre nossas vidas, e pedimos, Senhor, que Tu nos abençoes neste momento, através da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa falar aos nossos corações e às nossas mentes, fazendo com que a gente possa ficar animado. Em nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus capítulo 24, versículos de 3 a 14. Mateus 24, 3 a 14. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós, quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, e dizendo, eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra a outra, e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Eu não vou entrar nos pormenores desse texto, né? Eu gostaria de ficar talvez com o versículo 13 e 14 principalmente, né? Que diz aqui que quem ficar firme até o fim será salvo. É uma máxima da nossa fé. Não adianta a gente andar até uma certa parte do caminho, nós temos que andar até o final. Apenas aqueles que chegarem até o final é que serão salvos. Então muita gente vai desistir por causa do barulho, né, das coisas que vão acontecer. Grande parte dessas coisas que estão nesse texto que a gente leu, elas já aconteceram. E hoje a gente vive uma situação muito delicada, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Há uma disposição muito grande hoje em se destruir os valores mais importantes da nossa sociedade, que são os valores da família, que é uma família constituída como aquela que a gente conheceu desde a nossa infância, com pai, mãe, filhos e tudo em ordem, né? O versículo 14 diz ali, e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade, então virá o fim. Eu me converti em 82,
E lá nos anos 80, começou a se falar muito sobre Apocalipse. E teve um autor que escreveu um livro a respeito do fim do mundo e das coisas que iam acontecer. E aquilo trouxe assim uma agitação no mundo cristão da época que era relativamente pequeno. Na época, menos de 5% da população brasileira era cristã, era evangélica, né? Hoje evangélico é uma coisa meio relativa, né? Mas evangélico naquela época era uma coisa bastante rara. E nesse mundo cristão que eu nasci, né, na minha fé, então teve muitas profecias que foram dadas, teve muita coisa assim agitada, né? Só que a maior parte das coisas não se cumpriram. Mas eu lembro que naquele período, alguns autores começaram a falar que o Brasil seria um lugar onde que aconteceria um grande movimento de avivamento do cristianismo, e esse avivamento se espalharia pelo mundo inteiro. Anos 80 chegaram ao fim, né? Eu lembro muito bem quando, não sei quem de vocês estava vivo, quando caiu o Muro de Berlim. Para quem tem menos idade do que eu, talvez não consiga nem imaginar direito o que é isso. Mas quando caiu o Muro de Berlim, eu tinha 27 anos de idade, e até aquele momento o mundo vivia a Guerra Fria, e o Muro de Berlim ele representava essa divisão que acontecia no mundo. E eu me lembro que quando aconteceu isso, eu e os meus amigos que fomos correndo até na televisão, que disseram, estão derrubando o Muro de Berlim. Fomos correndo até a televisão e assistimos aquele negócio emocionados, alguns choravam, porque isso foi um momento muito importante na história da sociedade moderna. Os mais jovens talvez não consigam nem imaginar o que isso possa representar, mas ali para frente o comunismo ele começou a cair no mundo, e o mundo então começou a ter aquela perspectiva, agora vai ser uma coisa diferente. Nos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, teve um congresso na Suíça, em Lausanne, onde que foram convocados os principais líderes cristãos do mundo inteiro para se organizar de como se faria o evangelismo do final, né? Tipo assim, o que falta, quem falta evangelizar ainda no mundo? E aí eles se organizaram e fizeram um mapa e planejaram, né? E se estabeleceu uma coisa chamada Janela 1040, que é o mundo árabe, né? E alguns países do mundo onde que se concentra o maior número de não cristãos, que representa o hinduísmo e o islamismo e o budismo. E depois disso, anos 90 em frente, muitos brasileiros saíram pelo mundo como missionários, e grande parte deles, a maioria deles, voltou para o Brasil sem conseguir cumprir a missão que lhes tinha sido dada. E aí, no começo dos anos 2000, nós descobrimos que, na verdade, nós não estávamos preparados. Nós não sabíamos fazer isso. E aí deu assim um silêncio nessa área. E 2010, 2020, né, a história mudou. Houve muitos movimentos, né, mas nenhum deles ele foi muito significativo. No versículo 14 diz: "E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade, então virá o fim." Existem alguns lugares do mundo onde que o evangelho não chegou direito. E um dos lugares onde que o evangelho não chegou direito foi na América Latina. A África já foi evangelizada 2 vezes, a Ásia
nas últimas 2 décadas, ela foi receber o Evangelho através do modelo de igreja em células, mas ainda assim não houve um grande avivamento no mundo. E aqui, quando os discípulos perguntam para Jesus, né, quando é que seria o fim, ele diz que antes do fim teria que ter um grande avivamento no mundo inteiro. E até agora esse avivamento não aconteceu, mas muitas outras coisas estão acontecendo. Para quem olhar para Apocalipse, vai descobrir que tem muita coisa que está acontecendo a respeito de Apocalipse, mas não aconteceu essa última onda de evangelismo. E aí eu gostaria de ir com vocês para Atos, capítulo 1, versículo 8. Uh, 6 a 8. Atos 1, versículo 6 a 8. Eu acho interessante que aqui Lucas ele começa o livro de Atos dizendo: certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus, né? Parece que é uma coisa assim bem casual, né? Bem da verdade, eles estavam reunidos esperando a vinda do Espírito Santo, que Jesus disse para eles esperar depois que ele subiu ao céu, né? Depois da ressurreição. E eles ficaram aí uns 40 dias, na verdade, esperando isso. Então, quando Deus ele responde quando ele diz que vai acontecer uma coisa, isso não é de hoje para amanhã, tá? Então a gente tem que esperar. Mas eles estavam reunidos com Jesus e aí perguntaram para ele, versículo 6: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Porque todos os discípulos eram judeus, né? Então eles estavam pensando apenas na cosmovisão deles, né? O ambiente onde que eles viviam. E Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Então, Jesus, após isso, então, é que ele foi levado para o céu, no versículo 9, né? E aí eles ficaram esperando até que aconteceu o dia de Pentecostes. Mas, o que nós temos aqui é que Jesus, ele tinha dito que, bem no finalzinho dos tempos, teria que acontecer um avivamento. Mais ou menos 30 anos, né, eu tenho escutado que o Brasil seria o principal instrumento de Deus para trazer esse avivamento para o mundo. Olhando para nosso país hoje, o que vocês acham? Tem condições da gente ser missionário, de mandar missionários para o mundo inteiro, com a nossa economia do jeito que ela está, com a nossa formação cristã? Provavelmente, quando a gente está diante de uma batalha, diante de uma guerra, a gente se olha no espelho e a gente diz assim: tchê, de jeito nenhum, né? Somos muito pequenos, somos muito fracos. Quem somos nós? Não somos ninguém. E aí eu vou dizer para vocês, grande parte de vocês aqui conheceu o Evangelho recentemente, certo? Mas vocês receberam o Evangelho porque vocês entenderam que o que vocês ouviram fazia diferença, era importante, e que valia a pena ouvir o que estava sendo dito, e vocês aceitaram no coração de vocês essa mensagem, entenderam ela, e decidiram que vocês seguiriam a Jesus. Então, eu vou dizer para vocês quem nós somos no Brasil hoje. Como eu falei para vocês, há 30 anos atrás, o povo que se chamava evangélico, ele representava 5% da população. Há mais ou menos uns 15 anos,
atrás, ou 20, esse número tinha subido de 5% para 30%. E aí eu sempre duvido, né? Afinal de contas, né? Todo mundo aqui entregou a vida para Jesus, mas quem é que está, de fato, com a vida consagrada a Deus mesmo, né? Então, numa população grande como a do nosso país, né? A pergunta muitas vezes é essa, né? Até que ponto esses evangélicos que se dizem evangélicos do Brasil são, de fato, pessoas que entregaram a sua vida para Jesus e estão dispostos a obedecer, né? E aí, nos últimos 20 anos, então, esse número foi crescendo. Vocês sabem quantos milhões de habitantes nós somos no Brasil? Alguém sabe? 210 milhões de habitantes é a nação brasileira. Tá? Vamos dizer que o movimento cristão aqui no Brasil, e aí eu estou falando da verdadeira igreja, não nome tal ou tal, né? Porque hoje a gente encontra cristãos de verdade em todas as denominações. Não existe essa denominação está certa e aquela está errada. A gente encontra cristãos de verdade em todos os lugares, né? Então, se o movimento continua acontecendo, então provavelmente nominais hoje a gente deve estar em torno de 50%, 60% da população. Nominal. Mas aí vamos reduzir a matemática e vamos botar 30% da população. 30% de 210 dá quanto? 70 milhões de cristãos. É pouca gente? Não é pouca gente. Gente, se 70 milhões de cristãos hoje estão orando pelo Brasil, o que vocês acham que vai acontecer? Aqui em Atos, Jesus ele diz: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder. Que poder é esse? Muita gente acha que poder é poder de cura. Eu encosto a mão no sujeito e ele fica curado. Muitas pessoas acham que poder é fazer profecias, fazer revelações, né? Ou expulsar demônios, isso é poder. Ou falar em línguas estranhas. O poder que Jesus ele se referia aqui era de que faria que nós fôssemos testemunhas daquilo que Ele é e daquilo que Ele pode fazer. Então, será que nós já recebemos esse poder como nação? Será que o Brasil ele já experimentou esse poder para cumprir esse papel? Hoje, se a gente olhar pelo mundo, a gente vai avaliar as nações que antigamente mandavam missionários para o mundo inteiro, e elas estão acabadinhas. Inglaterra começou na Alemanha com Martinho Lutero, fez a reforma na igreja católica. Ele não queria dividir a igreja católica, mas, né, quando tu fala a verdade, a mentira ela não tem como andar junto. Deu conflito. Aí surgiram outros reformadores junto com ele, Calvino, Zwinglio, e eles se espalharam pela Europa e eles foram falando o evangelho por toda a Europa, e principalmente da Inglaterra nasceram missionários que se espalharam pelo mundo inteiro. Eles foram para a África, eles foram para a China, eles foram para a Índia, eles foram para todos os lugares. Por incrível que pareça, eles não vieram para a América do Sul. Isso foi no final do século retrasado, 1800 e alguma coisa. Mas houve um avivamento. Eles foram também esse avivamento foi para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos, por sua vez, saiu de novo uma leva, nos Estados Unidos e Canadá, saiu uma leva de missionários de novo por esses mesmos lugares,
e também para a América Latina. Se nós temos o Evangelho aqui hoje, foi porque esses irmãos da América do Norte vieram aqui falar do Evangelho para nós. Eles foram pelo mundo inteiro, eles abriram mão de uma vida numa sociedade de primeiro mundo, para viver numa sociedade de terceiro mundo. Muitos vieram para as tribos indígenas do Brasil viver que nem um índio, tá? Eles abriram mão de todo o conforto, né, que a gente hoje está tendo, que é hoje que a gente está conhecendo. Esse mesmo conforto que os americanos, os ingleses, os alemães, os europeus, eles tinham já há muito tempo. E aí, então, eles espalharam o Evangelho pelo mundo inteiro. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Aonde? Em primeiro lugar, aqui na nossa própria cidade. Tá? Então, no momento que o Evangelho realmente ele foi entendido por cada um de nós, eu sou responsável para que esse Evangelho ele seja conhecido pelo meu vizinho, pela minha família, pelos meus colegas de trabalho, pelo ambiente do qual eu faço parte. Porque no lugar aonde que eu estou, tem um monte de gente que está indo para o inferno. Tem um monte de gente que gostaria de viver melhor do que está vivendo, mas não ouve nada, não está aprendendo nada a respeito de uma mudança da sua vida. Se o Evangelho ele foi bom para cada um de vocês, para cada um de nós, ele deve ser bom também para quem não conhece. E eu fico sempre maravilhado com a obra maravilhosa que Deus faz na vida de uma pessoa que está quebradinha, tá? E aí ouve o Evangelho, aceita ele com alegria e a vida dele começa a ser transformada, começa a ser totalmente modificada. É maravilhoso, não existe coisa mais bonita do que essa. Eu fico fascinado o tempo todo com isso. E aí em Jerusalém e em toda a Judéia. Qual é a Judéia? A nossa Judéia aqui é a Gringolândia, né? São todas essas cidades aqui que tem em volta, né, que estão sedentos pelo Evangelho. Quando eu cheguei aqui, nos anos 90, no começo, em 1990 eu vim para Farroupilha. Dava para contar na mão, ou não sei se dava duas mãos, mas uma mão dava, de quantas igrejas evangélicas tinha aqui em Farroupilha. Tá? Tinha uma Assembleia de Deus, uma Deus é Amor, né? E o pastor da Assembleia de Deus e o prefeito se uniram para expulsar o pessoal da Deus é Amor. Tinha uma quadrangular, tinha uma missionária, mas era só. Quase ninguém conhecia o Evangelho. No entanto, o Evangelho cresceu nessa cidade. E ele se multiplicou. Hoje tem um monte de igrejas aqui, né? Mas ainda não está todo mundo evangelizado, ainda não está todo mundo conhecendo o Evangelho. Então nós temos toda essa região dos italianos, dos alemães, né? Sabia que tem a região dos alemães, a região dos italianos e a região dos brasileiros, aqui no Rio Grande do Sul. Ou dos portugueses, né? Que na verdade eles não se identificam como portugueses ou lusitanos, eles se consideram brasileiros, e a gente chama eles de brasileiro, ou de pelo duro, né? Mas são portugueses. E então, ainda além disso, então tem a Samaria. Onde fica a Samaria? A Samaria já é um pouco para fora das nossas fronteiras, mas é em volta da nossa região. Né? Nós moramos no Rio Grande do Sul, mas nós temos o Uruguai, nós temos a Argentina, nós temos o Santa Catarina, né? Nós temos o Paraguai, não. Mas por perto, né? Isso seria então a nossa Samaria, que seria já ir para fora da nossa região para pregar o Evangelho. E finalmente então os confins da terra. Os confins da terra, eles podem estar muito perto, porque nós moramos perto do confins da terra.
Mas para a gente fazer isso, o que a gente precisa? O que nós precisamos é um mover do Espírito Santo na nossa vida, na nossa igreja, no nosso estado e na nossa nação. E esse é um momento, né, que a gente precisa ser muito forte e corajoso, porque esse é um momento que nós precisamos orar. Nós não precisamos pegar em armas, nós não precisamos fazer nenhuma revolução, não precisamos fazer nenhuma guerra. Nós temos o maior poder que existe na face da terra, que é a força de Deus. E Ele pode transformar a nossa nação. Por que vocês acham que vocês receberam o Evangelho? Por que vocês acham que o Evangelho chegou até vocês? Porque tinha alguém interessado em formar uma igreja onde que pudesse pegar o dízimo de cada um de vocês? Ou será que as pessoas que trouxeram o Evangelho para vocês, elas tinham interesse em que vocês pudessem experimentar uma vida nova? Esse é o verdadeiro poder, esse é o maior poder que a gente pode conhecer aqui na terra. E esse poder, ele começa no joelho. Quando a gente se ajoelha para orar, é nesse momento que esse poder, ele começa a ser liberado. Vocês sabem que terça-feira vai ter uma manifestação muito grande no Brasil inteiro. Meu irmão foi para Brasília e ele me convidou para ir junto. Da minha cidade saiu um ônibus para Brasília. Daqui de Farroupilha saiu um ônibus para Brasília, pelo menos que eu saiba. De tudo quanto é cidadezinha, está saindo ônibus para ir para Brasília. Gente, aquilo lá vai ser uma loucura. E essas pessoas que estão indo para Brasília, elas não estão indo para pegar em armas. Já viu se esse povo todo fosse armado para lá? Ia dar uma guerra, uma carnificina, sabe, sem tamanho. Mas essas pessoas que estão indo, elas estão indo porque elas querem uma mudança no país. E cabe a nós, nesse momento, mais do que nunca, orar. A maior parte dessas pessoas que está indo, não só para Brasília, mas também para São Paulo, para a Avenida Paulista, elas são nossos irmãos na fé. A maioria. Tem gente sendo presa aí que são irmãos na fé, que estão querendo simplesmente uma mudança. Mas nós somos igreja, nós não somos um partido político. Nós não somos nem de direita nem de esquerda. Nós fazemos parte de um povo que não pertence a esse mundo. Nós fazemos parte de um povo que deseja que o Evangelho ele se espalhe pelo mundo inteiro. Para quê? Para que se cumpra aquilo que Jesus ele disse que vai acontecer. Porque o mundo, do jeito que ele está andando hoje, ele cada vez mais ele vai ficar mais complexo, ele vai cada vez ficar mais difícil da gente viver e sobreviver nele. As ideias são confusas, né? A família está sendo literalmente destruída, a liberdade está sendo tirada no mundo inteiro. Essa não é uma situação só aqui no Brasil, é uma situação do mundo inteiro. Então, nesse momento eu entendo que nós estamos no limiar, nós estamos à porta de um grande acontecimento. E esse acontecimento, ele vai ser orquestrado, ele vai ser regido pelo corpo vivo de Jesus, que é a igreja. Então, ser forte e corajoso, para quê? Para pegar alguma coisa na mão e ir lá brigar com o teu irmão? Não. Esse é o momento que a gente tem que ser forte e tem que sustentar essa nação em oração, para que haja uma mudança, para que haja um despertar que possibilite que essa nação possa cumprir o papel que ela tem ainda no mundo
de levar o Evangelho para todos os cantos. Sabe quem é que nós somos? Nós somos os pobrezinhos do mundo. Nós somos terceiro mundo. Durante a história toda, desde que eu era criança, eu me lembro que se dizia que nós éramos o futuro da nação, né? E a única coisa que eu descobri, né, é que a gente, na verdade, não era um país sério. Não dá para levar o Brasil a sério. Vocês já ouviram essa frase? Nós somos terceiro mundo. Ninguém quer fazer negócio com a gente só sabe fazer samba, né? E vagabundear. Nós somos malandro demais. E de repente a gente está numa situação onde que esse povo começou a se converter. Esse povo começou a descobrir que existe um novo padrão de vida. Um padrão de vida onde que a honestidade é a coisa mais importante, onde a família é a coisa mais importante, onde o amor ao próximo é a coisa mais importante, onde que os valores que não se tinha, a gente começa a ter. Houve uma mudança nesse país. A maior parte de vocês quer fazer a coisa certa. Mas não dá para fazer a coisa certa nesse país, porque se tu pagar imposto, tu não consegue ter uma empresa, tu tem que, né, fazer negócio por baixo do pano, e assim por diante. Gente, esse negócio está chegando no final. Porque tem mais gente querendo trabalhar honestamente e ganhar o dinheiro com o suor do seu rosto do que nunca em toda a história do Brasil. Nós podemos virar a página dessa nação. Para isso, nós precisamos duas coisas. Primeiro, receber, em nome de Jesus, essa promessa. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Nós já recebemos isso quando nós convidamos Jesus para entrar na nossa vida. O Espírito Santo, ele veio habitar em nós. Mas agora, nós precisamos não apenas ter esse Espírito Santo para a salvação. Nós precisamos desse Espírito Santo para desenvolver realmente o poder que Ele quer nos dar, de pregar o Evangelho e fazer com que o Evangelho seja entendido e seja conhecido em todos os lugares. Porque nós não convencemos ninguém pela nossa capacidade intelectual. É obra do Espírito Santo. É Ele que convence cada um de nós de que nós somos pecadores, de que nós precisamos nos arrepender e que nós precisamos mudar de vida. Então eu não mudei porque eu fui tão inteligente que eu entendi que eu precisava mudar. Eu não mudei por isso. Eu mudei porque o Espírito Santo, quando Ele entrou na minha vida, Ele começou a me dar novos valores. Ele começou a me fazer ir na direção de corrigir as coisas que estavam erradas. Por que eu preciso viver uma vida correta? Se eu quero sentir a presença do Espírito Santo na minha vida, eu preciso fazer o que é certo. Eu preciso parar de mentir, eu preciso parar de enganar, eu preciso parar de aprontar, eu preciso parar de fazer as coisas erradas. Eu preciso me arrepender dos meus pecados e preciso começar a viver uma vida correta. Então, esse é o primeiro passo da obra do Espírito Santo na vida de cada um de nós. O segundo passo é nos capacitar para levar o Evangelho para todos os lugares do mundo. Eu até tenho vontade de fazer um apelo assim: quem é que quer ser missionário na Argentina? Quem é que quer ser missionário na Venezuela? Né? E aí adiante. Mas eu não vou fazer apelo nenhum, porque eu quero, na verdade, que cada um de nós, nesse momento, entenda que nós precisamos orar. Nós precisamos orar para que isso que está começando no Brasil chegue num ponto onde que seja varrido definitivamente desse país a corrupção, a malandragem, a sacanagem, todas essas coisas que fizeram com que a gente tivesse que passar vergonha a vida inteira. Vocês acreditam que o Brasil pode mudar? Então vamos orar. Vamos orar e pedir para que Deus, Ele faça um movimento tão sério, tão grande, que esse Brasil, ele nunca mais seja o que ele foi.
Que a gente nunca mais seja acusado de malandro, de sem vergonha, de preguiçoso e de outras coisas piores. Que a gente possa ainda sentir orgulho dessa nação e que a gente possa cumprir esse papel. Porque no momento que o Brasil mudar, o mundo inteiro vai olhar para nós. E o mundo inteiro vai querer saber o que aconteceu com a gente. E eu tenho certeza de que Deus ele preparou esse momento para acontecer. E ele vai começar a acontecer. No final dos anos 80, a dona Edna Harms, esposa de Samuel Harms, que é o nosso fundador aqui no Rio Grande do Sul, ela me deu um livro. E eram 2 edições, eu li esses livros, e me chamou a atenção uma coisa muito curiosa, né? Que no final do livro era uma ficção sobre anjos e demônios, né? E no final, quando tinha uma batalha lá nos Estados Unidos, eles estavam lutando essa batalha, esses anjos contra os demônios, e quando termina aquela batalha lá, um anjo diz para o outro: e agora, o que vamos fazer? Agora vamos para o Brasil, que lá está começando uma grande coisa. Vamos para o Brasil, PCT, Brasil, né? Que isso, né? Eu tinha viajado pelo Brasil inteiro como hippie aqui, eu sabia que eu conheço uma boa parte do nosso país, eu sei quem é o nosso povo, né? E aquilo me intrigou muito, né? Mas ficou guardado aquilo, né? Numa gavetinha lá, e depois de um tempo, então, muitas coisas começaram a acontecer. E uma dessas coisas foi esse movimento evangélico no Brasil ter assim explodido. Sabe o lugar menos evangelizado do Brasil? É aqui, onde que nós estamos. É o Rio Grande do Sul. É o lugar mais resistente ao evangelho. Mas sobe de Santa Catarina para cima, assim, o negócio é uma loucura. Eu vou para lá, quando eu vou para São Paulo, eu começo a falar de Jesus para o motorista do táxi ou do Uber, né? E ele aceita conversar sobre o Evangelho. Ele não é convertido, mas ele aceita, e ele conversa, ele discute e ele ouve. A gente pode dar testemunho, sabe? É uma maravilha. Aqui a gente não pode falar de Jesus para quase ninguém, né? Ou hoje até pode, mas já foi bem mais difícil. Então, lá pelos anos 90, Billy Graham, o maior evangelista das últimas décadas, ele estava orando por cada bandeira de cada nação. E aí, quando ele chegou na frente da bandeira do Brasil, ele parou. E ele ficou olhando. E, pelo que se relata, ele estava tendo uma revelação, alguma coisa assim. E ele olhou intrigado para a bandeira do Brasil e alguém perguntou: o que houve? Por que tu parou aí na bandeira do Brasil? Não, é que é estranho, mas essa nação ainda é muito importante nos planos de Deus. E nos anos 90, né, estava muito longe de qualquer possibilidade de realidade. Nós temos 2 opções. Ou nós ficamos pior do que nós já estávamos, ou nós podemos melhorar e mudar essa página definitivamente. Então, de hoje para os próximos dias, talvez semanas, talvez até meses, eu quero desafiar vocês a não perder a esperança e orar pelo Brasil. Orar pelos nossos líderes, tá? Pelos nossos governantes, e pedindo que Deus, Ele transforme o que precisa ser transformado. Porque numa outra revelação que eu ouvi, o que vai acontecer no Brasil não é humano, não é por força, mas vai acontecer um movimento espiritual, um soprar do Espírito Santo sobre essa nação, que vai transformar tudo. Então nós precisamos orar. Amém? Fazer uma oração. Senhor amado,
Queremos te louvar e te agradecer porque tu és soberano sobre todas as coisas. Tu és soberano sobre todas as nações no mundo, sobre todas as autoridades. É tu que coloca os reis e tu também que remove eles, Pai. Não existe nenhum exército poderoso suficiente que possa te combater, que possa te derrotar. Muito pelo contrário, Senhor, tu pode transformar em pó o maior exército que tiver na face da terra. E diante de ti, Senhor, é que nós queremos nos humilhar e pedir a tua misericórdia e a tua graça sobre nossas vidas em primeiro lugar, como Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Então, sobre nossa vida, sobre nossa igreja, sobre a nossa nação e sobre o mundo inteiro. Toma, Senhor, a tua igreja, aqueles que realmente fazem parte dela. E eu te peço, Senhor, que cada um de nós possa ocupar o seu lugar nessas fileiras celestiais, a fim de interceder, Senhor, por cada movimento que estiver acontecendo no Brasil. Toma nossas vidas em tuas mãos e nos ajuda, Senhor, a ocuparmos o lugar que tu nos chamou para ocupar, o de ser forte e corajoso e ser o guerreiro, ser o soldado, Senhor, que tu nos preparou para ser, e que a gente possa lutar essa batalha, que a gente possa entender que estamos numa batalha e que a gente possa se colocar nessa brecha a fim de que haja uma revolução espiritual a ponto de transformar definitivamente o caráter dessa nação. Te peço, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia sobre cada um de nós e que a gente possa, Senhor, daqui a um tempo, olhar para trás e lembrar que foi nesse momento que a gente entendeu que a gente precisava orar. Eu te peço, Senhor, a tua misericórdia e graça para cada um de nós e o entendimento do teu Espírito Santo, a fim de que a tua obra se complete. Em nome de Jesus é que pedimos e agradecemos. Amém.